A criança que me revelava o futuro. Uma criança oráculo. Olá, Ana, me chamo Fulana, mais conhecida como Fulana ou Fulana, pois sei que não irá dizer o meu nome. Pois bem, tudo começou quando eu tinha por volta de 9 ou 10 anos, hoje eu tenho 23. Nós morávamos em um sítio. Olha só, Matheus! Aqui, Matheus. Eu sou de Pauçu, interior de São Paulo, próximo a Santa Cruz, cidade do Matheus, se não me engano, sim. Bom, então, voltando aqui. Éramos em 6, eu, minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã e meu avô paterno. Tudo começou quando eu dizia para minha mãe que eu ia brincar num pé de jabuticaba que tinha ali. Ah lá, moça de Pauçu. Pauçu? Grande salve! Um grande salve. Pauçu? Estudei lá no 2º grau. É verdade. Bom, cadê? Tudo começou quando eu dizia para minha mãe que eu ia brincar em um pé de jabuticaba que tinha ali por perto da minha casa com uma amiguinha. Eu ia todos os dias sem falta. Meus pais até então não ligavam porque eu era uma criança muito fechada devido ao acidente que tive quando tinha 1 ano. Uma queimadura gravíssima de 3º grau em toda a minha perna esquerda. Desenvolvi uma depressão com essa idade, acredite se quiser. Eu não podia ver ninguém, que eu entrava em pânico total. Apenas minha avó materna conseguia me acalmar. Minha mãe sofreu muito também de ter vezes em que ela batia com a cabeça na parede. Olha, foi um período muito difícil. Ah, e foi um feijão. A panela de feijão caiu sobre mim. E em 1 minuto que a minha mãe foi acudir o meu irmão mais novo, que estava chorando, essa panela caiu em cima de mim. 1 minuto de distração. Enfim, parei de andar, pois nessa idade eu já andava. Quantos anos ela tinha? Ela falou? Ela não falou a idade que ela tinha quando ela teve esse acidente. Ah, ela tinha 1 aninho. 1 aninho. Ela teve 1 ano. Ela tinha 1 ano quando ela queimou a perna aí com a panela de feijão que virou sobre ela. Bom, enfim, eu parei de andar, pois nessa idade eu já andava, e me fechei totalmente por muitos anos. Por isso tive que relatar esse fato. Ah, gente, peraí, só um minuto. Deixa eu pôr a música aqui. Aí. Pronto. Aí, bom, então, por isso eu tive que relatar esse fato para que vocês possam compreender que eu realmente era uma criança fechada, isolada. Enfim, por isso os meus pais me deixavam brincar com essa menina. Eles achavam que era uma amiga imaginária que eu inventei depois de todo esse trauma. Mas não, até que o primeiro caso veio acontecer. Era um dia de semana, normal, como de costume. Eu saí para brincar com a garotinha. Deu o horário de almoço e eu voltei para minha casa. Chegando lá, todos perceberam que o meu avô ainda não tinha chegado para almoçar. O tempo foi passando e nada do meu avô aparecer. Até que eu simplesmente cheguei perto do meu pai e da minha mãe e disse: "Ah, o meu avô tá machucado. Ele caiu do cavalo, quebrou o ombro direito." Eles ficaram chocados com o que eu havia dito e me repreenderam, dizendo que não era coisa de se brincar, não. Até que depois de uns 20 minutos, mais ou menos, ligaram da Santa Casa da cidade. Era um colega de trabalho do meu avô, que havia levado ele ao médico. E pior, ele havia caído do cavalo no trabalho e quebrado o ombro direito. Minha família ficou em choque. Todos olhavam para mim sem saber como uma menina de 10 anos saberia desse fato. Mais tarde, no mesmo dia, minha mãe veio conversar comigo, perguntar como eu sabia do que havia acontecido. E eu lhe disse que era a minha amiga que tinha me contado. Nesse momento, eles já começaram a ficar preocupados com essa amizade. No dia seguinte, como de costume, fui ver a amiga. Minha mãe perguntou se ela poderia vê-la também. E eu disse que sim, e fomos. Mas como de costume, até é clichê, né? Somente eu via essa menina. Minha mãe me disse que eu falava assim: "Olha, mãe, ela está te dando tchau."
mas a minha mãe não via nada. Com o passar do tempo, comecei a adivinhar coisas de um programa de TV que eu não me lembro o nome, nem o canal, mas era algo do tipo que você tinha que ligar para o programa e adivinhar o número da chave que abria uma certa caixa. E todos os programas eu acertava sempre o número da bendita chave que abriria a bendita caixa. Isso ficou tão rotineiro que eu me lembro de até que até brincaram falando: "Ah, vamos ver se a fulana sabe qual é a chave hoje". E sim, eu sempre sabia. E quando me perguntavam, era sempre a mesma resposta. Foi a minha amiga quem me disse. Ana, começou a ficar sério quando nós nos mudamos do sítio por motivos de trabalho do meu pai. Um certo dia, depois da mudança, era época de eleição. Meus pais me acordaram e cadê eu? Como assim? Me acordaram? Como? Meus pais me acordaram e cadê eu? Como assim? Ou eles foram me acordar? Deixa eu continuar lendo, não entendi. E os meus pais acordam muito cedo, então nem eu nem meus pais têm noção de que horas eu saí de casa. Tá, os pais foram acordá-la, acredito, e ela não estava na cama. Não estava lá. E detalhe que os pais acordam muito cedo, então ninguém sabia se já era tão cedo, que horas que ela tinha saído de casa, né? Sumiu, saiu de madrugada, né? Não tava na cama, acho que é isso. E para sair de casa não era difícil, pois a gente, assim como no interior, é tudo sempre tranquilo. Era só passar a chave na porta e deixava a chave na porta mesmo, ou em cima da mesa, ou em algum móvel. Enfim, eu sumi. Depois de procurarem pelo bairro por conta própria, com familiares e amigos, perguntando se eu não estaria na casa de alguém, ou até mesmo na casa da minha avó, que morava no mesmo bairro, na rua de baixo, ela morava na rua de baixo, para ser mais exata, não me encontraram. Decidiram acionar a polícia. De imediato começaram a me procurar, e eles alertaram sobre os riscos por ser época de eleição. Por quê? Minha família ficou toda nervosa e em choque. Os policiais não tinham pistas nem notícias do que poderia ter acontecido comigo. E até disseram ao meu pai que se não me encontrassem em 24 horas, ele seria preso. Até que o meu avô paterno, que sempre morou com a gente, disse ao meu pai: "Vai no sítio". E meu pai, já sem esperanças, foi. E pasmem, chegando no sítio, havia uma pista que ligava a cidade, sabe? Meu pai atravessou essa pista e foi sentido ao sítio. Passou a porteira e me viu vindo de encontro, como se eu tivesse entrado lá e já estivesse voltando. Ele disse que a cena foi assustadora, pois eu falava sozinha e a minha mão estava erguida, como se eu estivesse dando a mão para alguém. Acho que é assim, para alguém mais alto. Ou assim? Não sei. Assim? Minha mão estava erguida como se eu estivesse de mão dada com alguém. Meu pai veio correndo ao meu encontro, chorou muito e me levou para casa. Em casa, já mais calmos, meu pai veio conversar comigo. Ele conta que eu lhe disse que a minha amiga estava com saudades, que ela sentou na minha cama e me levou até lá. Ana, de onde eu morava era muito longe, era do outro lado da cidade. Impossível uma criança andar tudo isso, ou alguém também ver uma criança andando sozinha de noite e não acionar a polícia ou algo do tipo, né? Enfim, eu também disse que lá no sítio ela me pegou na mão e simplesmente atravessou a parede comigo, entrando em uma casa, com brinquedos de criança, um quarto dos sonhos para uma menina. Ela me perguntou se eu gostava daquilo e eu disse que sim. E então ela me disse que aquilo poderia ser meu, que era só eu pegar na mão dela. Eu, inocente de tudo, né? Fui. E sim, ela estava me levando para a beira da pista. Por sorte, o meu pai me encontrou. Agora vem o mais sobrenatural. Com o tempo, meu pai encontrou com um velho amigo dele, dono do sítio. Conversando sobre o assunto,
O dono do sítio ficou meio desconcertado, dizendo que na casa em que tudo aconteceu, que inclusive o pé de jabuticaba fica em frente, havia morrido uma menina, que ficou muito doente depois da morte de sua mãe. Na época, ela era cuidada por moradores do sítio, pois ninguém sabe sobre o pai ou algum outro familiar dessa criança. Com os anos, nunca mais lhe vi. O dono do sítio ou a menina? Com os anos ela nunca mais foi vista? Seria isso? Não sei. Até o dia do velório do meu avô paterno, que morava com a gente. Até o dia do velório do meu avô paterno, que morava com a gente, veio a falecer. E na noite do velório, já em casa, levantei para ir ao banheiro. E sabe quanto tempo as sensações... Gente, tá meio confuso. E na noite do velório, já em casa, levantei para ir ao banheiro. E sabe aquela sensação de alguém te observando? Então, eu olhei para trás e era ela, essa amiga imaginária. Eu não me lembrava de como ela era, pois quando tudo aconteceu eu era pequena. Então, peraí, passou um tempo. Que ela não falou aqui que passou um tempo. Ela só falou que o rapaz contou que eles moravam no sítio. E aí, essa menina foi cuidada por pessoal lá e morreu. É isso. Naquele sítio. E aí, eles acho que nunca mais viram esse homem. Até o dia do velório do avô dela. Ou nunca mais viram essa menina. Não entendi. Bom, eu não me lembrava de como ela era, pois quando tudo aconteceu eu era pequena. Mas contando para minha mãe no dia seguinte, ela disse que sim, era a menina, pois eu lhe descrevia assim quando criança. Ah, tá, ela não lembrava mais da menina, mas ela viu uma menina, contou para a mãe e a mãe se lembrou da descrição que ela dava da menina e disse que batia a descrição. Eu costumo apelidá-la de Clara, pois era loirinha de cachinhos e olhos claros. Afinal, nunca soube seu nome. Ana, esse foi o meu relato. A maior parte do relato me lembro porque os meus pais me contaram, depois quando eu já estava maior. Fora isso, eu tenho só algumas lembranças. Espero que tenha gostado do relato, espero que possa ler, pois ele é muito importante para mim. Um beijo, amo o canal, sou fã há muito tempo e esse é o primeiro relato que envio. Um beijo para você, muito obrigada. Então, era uma amiga imaginária que não era tão amiga, quer dizer, era uma menina que acho que queria a amizade dela do lado de lá e queria levar ela pra morte, pra isso? Pra ela também virar um espírito e ficar junto com ela ali? Lembra de um outro relato onde o menino tinha um casal de idosos, não é? Que aparecia pro menino e eles mandavam ele encostar os fios do abajur, não sei das quantas, que era pra ele ficar eletrocutado e daí ele ficaria junto com eles. Ah, você gosta da gente, quer ficar com a gente? Então é só fazer isso aqui, ó, tipo, morra eletrocutado que você vem com a gente. Algo do tipo. Então, não é tão raro essas histórias de amigos imaginários que querem levar o pessoal pro lado de lá junto com eles. Hein? A gente tem que tomar muito cuidado quando as crianças falam de amigos imaginários. Fique de olho. Às vezes não é tão imaginário e às vezes não é tão amigo. Bom, vamos aqui dar beijinhos no pessoal.